O homem pode se desfazer de tudo, menos da liberdade de escolher que atitude tomar diante das circunstâncias. Imagina se eu não fosse cego. Imagina se eu não tivesse a família que me apoia. Imagina se eu enxergasse tudo. Eu já pensei nisso várias vezes. Eu provavelmente não teria a coragem que eu tenho hoje. Eu sou Felipe Rigoni, eu tenho 27 anos, cego há quase 12 e vou contar um pouco da minha história para vocês hoje. Eu fiquei cego mais ou menos aos 15 anos de idade, depois de 9 anos de luta contra o que estava acontecendo. E aos 15 anos foi quando eu acabei ficando cego de verdade. E eu lutei muito contra o fato de eu ficar cego, né? Não aceitava mesmo que eu estava ficando cego. E eu lembro de um dia que eu estava na aula de português, fazendo um exercício de ortografia, e eu olhei para o meu caderno e não enxergava nada que eu mesmo tinha escrito. Foi nesse momento que eu tive que virar para mim, e apesar de eu estar lutando contra o fato de eu ficar cego, eu virei para mim e falei: Felipe, para de se enganar, você está cego. E foi muito duro para mim aceitar, para superar e para entender o que estava acontecendo comigo. E teve um certo dia que eu estava muito mal, e meu pai percebeu que eu estava muito mal. Aí ele sentou do meu lado e me falou o seguinte: Felipe, lembre-se de que você tem uma escolha. E a partir daquele momento eu tomei uma atitude diferente, uma atitude de assumir essa própria liberdade que eu descobri que eu tinha. E foi essa liberdade que me levou a passar no vestibular em 2 universidades federais, uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais. Foi essa liberdade que me fez escolher ir para mais distante da minha casa, que eu moro em Linhares, no Espírito Santo, e fui estudar em Ouro Preto, Minas Gerais. Foi essa liberdade que me fez formar em engenharia de produção como o melhor aluno da minha turma. Foi essa mesma liberdade de escolher que atitude tomar diante das circunstâncias que me fez fazer um intercâmbio. Em 2010 eu fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá aprendendo inglês. E lá, além do inglês, a principal coisa que eu aprendi foi a pedir ajuda, ou a perder vergonha de pedir ajuda, que é algo essencial para o ser humano e nós raramente pedimos ajuda. E é muito bom, nos faz conectar com o outro e entender que apesar de nós sermos realmente bons em muitas coisas, nós temos fragilidades e precisamos das outras pessoas. E foi essa mesma liberdade que me fez escolher entrar no movimento Empresa Júnior. Então eu entrei na Empresa Júnior de Engenharia de Produção, lá da Universidade Federal de Ouro Preto, a Projet, onde eu tive uma das principais experiências da minha vida, que foi a experiência de liderança. Em 2013 eu fui presidente da Projet. A empresa dobrou o número de funcionários e nós multiplicamos o faturamento por 16 vezes. E essa minha trajetória me levou a ser presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior, em 2015. Ano que eu liderei com mais 5 pessoas, nós lideramos 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, espalhadas em 18 estados do Brasil, em mais de 300 empresas juniores na época. E aí eu voltei para minha cidade, voltei para Linhares, e comecei a trabalhar com coaching e desenvolvimento humano. E descobri que sim, as pessoas têm condições de perceber que têm liberdade sobre a própria vida, que são donas das próprias vidas e de tomarem melhores decisões para as suas próprias vidas. Mas também descobri que para as pessoas fazerem isso, elas precisam de um ambiente que lhes dê oportunidade, que lhes dê suporte, que lhes dê apoio para seguir com essa liberdade de escolha e de fazer melhores escolhas para si mesmo, para sua família, para sua cidade e para o seu país. E por isso eu decidi ser candidato a vereador da minha cidade, para mudar os ambientes. Foi uma experiência incrível, fui super bem votado e não fui eleito. O que me fez refletir muito sobre o que eu tinha feito nas eleições, sobre os meus ideais, e também me fez tirar uma conclusão incrível. Foi que a renovação política, ela precisa ser em coletivo. E por isso eu decidi também me preparar melhor. Por isso eu estou aqui terminando o meu mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Por isso eu também entrei no Renova Brasil, que é uma instituição que está formando a nova geração de líderes políticos do Brasil. E por isso também fui um dos cofundadores do movimento Acredito. E é um movimento que luta pela renovação política e por um Brasil que tem igualdade de oportunidade para todos, independente de raça, de cor, de credo, de deficiência ou de qualquer outra característica. Devolver o Brasil aos brasileiros é a minha missão pessoal, com o Movimento Acredito, com Renova Brasil e com todas as pessoas que estiverem dispostas a entrar nessa jornada com a gente.
Porque essa liberdade de escolher, que a atitude de tomar diante das circunstâncias, foi o que me fez seguir na vida, foi o que me fez chegar onde eu cheguei, e foi o que me fez, apesar da cegueira, apesar das dificuldades que eu tive por conta da minha deficiência, tomar uma atitude de coragem e fazer tudo o que eu fiz, que eu acabei de contar. E eu quero que todos os brasileiros tenham a oportunidade de fazer isso também. Eu sou Felipe Rigoni, sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Espírito Santo.